Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI, muito obrigado pela sua audiência. Estamos aqui mais uma vez no nosso compromisso semanal para, durante 30 minutos, refletir sobre muitos aspectos, diferentes aspectos desta realidade que traz o título do programa, Luz da Vida, que é o próprio Jesus. Lembremos-nos de que essa afirmação se encontra em João capítulo 8, versículo 12, é o próprio Jesus quem diz: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. E a luz da vida hoje nos coloca diante de uma realidade corriqueira do nosso dia a dia de católicos. Certamente você ou já fez, ou já viu alguém fazer, ou ouviu alguém realizar isto que nós vamos tratar durante esse programa. Promessas a Deus ou aos santos. É correto fazer promessas? É o título do nosso programa. Muitas pessoas se dirigem a Deus, seja imediatamente, sem a mediação de ninguém, ou pela mediação dos santos, mais ou menos assim: Senhor, eu te peço uma graça. E formula a graça. E acrescenta: eu te prometo, Senhor, se eu obtiver esta graça, de realizar tal coisa. E aí o tempo passa e a pessoa obtém a graça. E a pessoa então diz: eu tenho que pagar uma promessa. Eu tenho que cumprir esta promessa que eu fiz a Deus ou a um santo. A pergunta é bem direta: é correto isso? Tem fundamento na Bíblia esse tipo de pensamento, esse tipo de prática? Você que já foi ao santuário de Aparecida, você que já foi a outros santuários, ou você que já foi a alguma igreja onde tem os ex-votos, imagens, fotografias, peças de gesso em forma de mão, de pé, enfim, quadros, ícones, ali guardados de pessoas que obtiveram graças e foram ao santuário em espírito de oração, de penitência, de ação de graças e deixaram ali esses ex-votos. É correto isso? A resposta é correto. E você que está assustado com a resposta, convido você a ser bem atento, a estar bem atento aos textos da Escritura que serão colocados agora. As promessas a Deus já se encontram no Antigo Testamento. O que é uma promessa? É um compromisso que você assume diante de Deus, de dizer, de fazer ou de deixar de fazer alguma coisa. Vejamos no livro do Gênesis, capítulo 28, versículos de 20 a 22, uma pessoa que faz uma promessa a Deus. E a formulação da promessa de Jacó, neto de Abraão, filho de Isaac, essa promessa é paradigmática. Tenhamos sempre na nossa mente, anotemos na nossa Bíblia, gravemos na nossa memória. Vamos ao texto. Jacó fez então este voto: se Deus for comigo, se Ele me guardar durante esta viagem que empreendi, e me der pão para comer e roupa para vestir, e me fizer voltar em paz à casa paterna, então o Senhor será o meu Deus. Esta pedra, da qual fiz uma estela, será uma casa de Deus, e pagarei o dízimo de tudo o que me derdes. Se o Senhor realizar algo na minha vida, se o Senhor me defender, se o Senhor me preservar, ou seja, em síntese, se eu obtiver esta graça,
farei isto a Deus. O desavisado aqui já pode dizer, mas isso é comércio. Não, não é comércio. Existem duas maneiras de você conceber tal compromisso. Deus, em absoluto, não precisa de nada de nossa parte. Quem se beneficia com aquilo que nós prometemos fazer para Deus não é Ele, somos nós. Isso é fruto da gratidão. Aquilo que eu recebi não é mérito meu, não foi mérito meu. Eu pedi com humildade, submeti isso ao meu bondoso Deus. E Ele me deu, não tanto porque eu pedi, mas porque Ele é bom. Considerou que aquilo era oportuno para mim e me concedeu gratuitamente. Não me cobrou nada, não fez nenhum acordo comigo. Porém, já que eu obtive esta graça como expressão da minha gratidão, eu quero demonstrar a minha gratidão ao meu Deus desta forma. É outra visão, é outra perspectiva. Portanto, pecaria quem fizesse alguma promessa a Deus de dizer, de fazer ou de deixar de fazer, na perspectiva de comércio, de barganha, de negociação chula, como se Deus precisasse de alguma coisa de nossa parte. Ele não precisa, mas aceita que nós nos empenhemos suplicando, exercitando-nos na humildade, na confiança, no fervor a Ele, quando necessitamos receber alguma graça. E nos dirigimos a Ele e acrescentamos, Ele não exige isso de nós. Portanto, quem faz um pedido a Deus não é obrigado a fazer aquilo que Jacó fez. Por outro lado, não é proibido. Não é proibido, porque Jacó fez e o Senhor aceitou. E Jacó fez aquilo que havia se empenhado em fazer e Deus recebeu. Não porque ele precisasse, mas como expressão da gratidão do prometente. Aqui então já temos uma fundamentação bíblica para a promessa ou voto. Voto ou promessa é a mesma coisa. Há Bíblias que traduzem promessa, há Bíblias que traduzem voto. Mas foi somente Jacó que prometeu a Deus alguma coisa? Ou teve mais alguém no Antigo Testamento? Muitas pessoas fizeram votos a Deus. Mas vamos pegar uma pessoa, a mãe de Samuel, o grande profeta, no primeiro livro de Samuel, capítulo 1, versículo 11. Qual era o problema desta mulher? Ela não podia ter filhos. Ela era estéril. Ana, então, faz um voto a Deus, faz uma promessa. Vejamos o que diz esse texto singular. É um versículo só, versículo 11 do primeiro capítulo do primeiro livro de Samuel. E Ana fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se vos dignardes olhar para a aflição de vossa serva e vos lembrardes de mim, se não vos esquecerdes de vossa escrava e lhe derdes um filho varão, eu o consagrarei ao Senhor durante todos os dias de sua vida, e a navalha não passará pela sua cabeça. Ana se dirige a Deus não para barganhar com Ele, não para negociar com Deus. Isto é, se o Senhor me dá uma coisa, eu lhe dou outra. Vamos fazer esse acordo? A promessa não é um acordo bilateral. A promessa é um ato unilateral. É a primeira observação que se faz. Portanto, exclui-se na origem, na intenção e também na execução, qualquer ideia de comércio na Bíblia, Jacó e Ana. Segundo, aquilo que eu peço a Deus não é mérito meu, não é direito meu. Eu te peço, eu te suplico. Se for do teu agrado, concede-me.
E o acréscimo, que não é uma obrigação de nossa parte. E aquilo que nós prometemos fazer não é algo de que Deus precisa. Deus, de nossa parte, não precisa de absolutamente nada. Todavia, brota, eu não digo do instinto, mas da tendência, da inclinação própria. Deus colocou isso na natureza humana, o dom da gratidão. Já que eu fui favorecido, eu quero expressar o meu carinho, a minha admiração, o meu amor, a minha gratidão por quem me concedeu isso sem mérito algum de minha parte. Eu quero manifestar a minha gratidão dessa forma. E Deus não rejeita. Aqui o que é que nós temos? Qual a graça que essa mulher estéril deseja receber? Ter um filho. Somente isso. Se eu receber essa dádiva, eu oferecerei essa criança a ti, ela será consagrada a ti, Senhor. Promessa, portanto, não é acordo. Acordo quando duas partes acordam, ou seja, concordam. Aqui não teve acordo. Aqui teve uma iniciativa absolutamente unilateral. Iniciativa de Ana, que pede a Deus uma graça. E coloca essa condição: se eu obtiver, eu realizarei isto. Ou seja, meu filho vai ser consagrado a ti, a navalha. Ele não vai ser senão um consagrado a ti, pertencerá única e exclusivamente a ti. Com esses dois textos do Antigo Testamento, nós já temos o respaldo para afirmar com toda a segurança a prática das promessas, excluída a concepção mercantilista de barganha, de comércio, de negociação, no sentido humano baixo do termo, está excluída. Essas duas personagens, Jacó e Ana, se dirigiram a Deus nesses termos, Deus as atendeu e elas cumpriram aquilo que prometeram e Deus não negou aquilo que elas se comprometeram a fazer e aquilo que elas de fato fizeram. No próximo bloco, vamos ver alguém que no Novo Testamento também fez promessa. O apóstolo Paulo. Paulo, o prometente ou promitente. Paulo, aquele que fez promessa a Deus. Também esses dois textos serão fundamentais para que nós não esqueçamos: fazer promessa tem fundamentação bíblica, agrada a Deus.